Essa ação, na minha humilde opinião, pode se valorizar mais de 300%. E durante esse vídeo eu vou explicar detalhadamente o motivo que eu tô fazendo essa afirmação e também vou explicar por que essa ação compõe muito um portfólio, por que ela vai fazer bem à saúde da sua carteira. Mas deixa de começar, deixa eu me apresentar, eu sou o Floriano Siqueira, eu já invisto há mais de 5 anos na Bolsa de Valores e neste humilde canal eu apresento as minhas teses sobre ações americanas, ou melhor, ações listadas nos Estados Unidos. Então, se você quer diversificar o seu patrimônio em dólar, eu sugiro muito que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e também, se você gostar desse vídeo, curta o vídeo. E agora vamos começar. Qual que é essa ação que pode se valorizar mais de 300% e eu comprei hoje, por sinal? É a Coinbase. A Coinbase, para quem não sabe, é uma corretora de criptoativos e por isso que ela vai fazer muito bem a sua carteira. Por quê? Porque ela não é uma criptomoeda, ou seja, não tem um risco dela desaparecer do nada, ela é uma empresa e ela também está diversificando as suas fontes de receita. Hoje o foco ainda são transações, ainda é a essência de uma corretora, mas ela já vai entrar em NFT, que aí já é uma negociação de algo mais amplo e dessa forma você vai estar exposto à tecnologia do Bitcoin, à tecnologia da criptomoeda, que é o blockchain, e também vai estar exposto a outras vertentes dessa tecnologia além de moedas, e isso vai consolidar muito a sua carteira. E como você pode perceber, nos últimos 12 meses a ação caiu aí já 49%. E eu tenho que contar uma breve história. Eu tive Coinbase por aqui assim, eu cheguei a comprar, acho que ela foi a 224 que eu comprei, e aí basicamente ela subiu, eu não vendi, ela caiu, ela subiu, ela caiu, e aí em algum momento aconteceu isso aqui, eu acho que foi alguma coisa do Trump, que teve uma crise e tal, e aí ela se manifestou da forma que eu imaginava, em momentos que o mundo entra em algum tipo de pânico, a tendência é a Coinbase subir. Especificamente nesse exato momento não aconteceu e tudo bem, eu estou comprando da mesma forma, eu vou explicar também durante o vídeo o porquê que eu estou comprando, mesmo ela não tendo tido o comportamento que eu esperava. Aí basicamente, como eu tinha comprado por aqui, eu cheguei a ganhar aqui mais ou menos 40%, 40 e poucos por cento. Ah, e caso você esteja duvidando que isso é verdade ou qualquer coisa, o link vai estar aqui na descrição, porque eu fiz essas compras ao vivo não, eu gravei vídeo assim que eu comprei, depois gravei vídeo que ela estava caindo, depois gravei vídeo da minha venda, então tem tudo catalogado, então o link vai estar na descrição. De qualquer forma eu ganhei 44% que eu me recordo. Aí depois disso o que aconteceu, ela saiu daqui mais ou menos onde eu vendi e caiu quase 50%, caiu 48%. E hoje eu fiz a recompra desses ativos. Quanto eu investi? Eu investi 331 dólares em duas ações, ou seja, eu dobrei a quantidade de ações que eu tenho dela agora e eu gastei basicamente quase a mesma coisa que eu tinha vendido anteriormente, que eu vendia mais ou menos 327 dólares, ou seja, eu adicionei mais 3 dólares, 4 dólares aqui e adquiri duas ações, eu dobrei minha posição. Beleza, vocês entenderam essa história. E por que eu falei dessa história? Porque eu acredito que esse ativo vai voltar a se comportar da forma que eu falei. Em momentos arriscados, eles tendem a subir. Mas isso é volatilidade, isso não é um valor intrínseco. E, obviamente, como existe essa volatilidade e também existe um valor intrínseco que eu acredito no ativo, eu acho que faz muito sentido para minha carteira. Só para você entender. Eu acredito que em momentos de alto estresse, eu acredito que ela vai ter essa movimentação aqui. Se ela tiver essa movimentação assim, de forma rápida, subir 50, 30, 40% de forma muito rápida, eu vou vender o ativo. Por quê, por exemplo? Você não acredita no ativo? Não é isso. É porque simplesmente esse movimento aqui eu considerei especulativo. E eu não especulo, eu gosto de investir em algo sólido, em algo que tenha valor intrínseco. Como eu vi que esse movimento era especulativo, sem grandes vazamentos, porque não tinha saído o resultado, eu pensei, vou vender. E agora que caiu também por movimento especulativo, já que o resultado do quarto trimestre que eu vou mostrar para vocês aqui veio bom, eu fiz a mesma coisa e comprei, eu inverti, eu comprei. Então, caso ocorra uma movimentação muito acelerada para cima, eu simplesmente vou sair. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu investi em outros ativos que também estavam barato. Por exemplo, a Alibaba, que ainda está barato, eu ainda pretendo aumentar a minha posição. Mas vocês entenderam agora a questão estratégica. E agora vamos olhar os fundamentos da Coinbase. Primeiro ponto, market cap das criptomoedas, já que é o setor, o segmento que ainda gera mais valor para a empresa. Futuramente eu acho que vai mudar bastante, mas hoje ainda é. A gente pode perceber que o market cap está em 2 trilhões. Se a gente excluir Bitcoin, que é o principal representante, a gente chega a 1 trilhão, que ainda continua sendo um tamanho muito relevante. Em seu pico, ela alcançou aí bem próximo de 3 trilhões, aqui chegou a ultrapassar 1,5 trilhão, ou seja, a representatividade do Bitcoin gira em torno de 50% a 40%. E isso no passado já foi 90%, ou seja, o mercado está amadurecendo e 2 trilhões já é um volume bem relevante que já dá para gente perceber que é um mercado
um tanto que sólido por causa do volume financeiro que negocia e que representa esses ativos. Primeiro ponto que você precisa perceber é isso: o setor que está inserido possivelmente não vai colapsar da noite para o dia por causa do tamanho que ele possui. Agora vamos olhar realmente como que foi a carta aos acionistas da Coinbase de 2021. Aqui é o resultado consolidado de todo 2021. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar: você pode perceber que em 2020 eles tiveram a receita líquida de 1,1 bilhão. Em 2021 teve de 7,3 bilhões, ou seja, um crescimento aí de 4 vezes, quase 5 vezes de crescimento. Uma salva de palmas. Esse é um ativo que provavelmente todo mundo quer ter em carteira, um ativo que consegue fazer a sua receita subir 5 vezes. Quando a gente olha o lucro, subiu aí mais de 10 vezes o lucro, e ainda melhor, ou seja, gerou eficiência, aumentou margem. Isso tudo de forma muito perfeita. Por que de forma muito perfeita? Porque, amigos, eles ainda investiram muito em novos projetos. Ou seja, caso o mercado de cripto se exploda, eles têm outros projetos já estão encaminhados. Isso é muito importante. E quando a gente olha EBITDA, que normalmente boa parte desse EBITDA se torna em caixa, a gente chega a um valor de 4 bilhões, o que também é extremamente relevante. Qual que é o ponto que eu gostaria de citar? Reforçar o ponto que eu falei. De 2018, o market cap geral de cripto estava em 123 bilhões de dólares, em 2021 já está em 2,3 trilhões, ou seja, cresceu e cresceu de forma relevante. Um dos projetos que eles vão entrar é NFT. Aqui você pode ver o volume de transação de NFT e também qual que é o ticket médio. Já alcançou a casa de 4 dólares. Isso vai aumentando, o amadurecimento. Isso que você tem que entender. NFT 4 dólares é muito pouco. Mas é amadurecimento, amigo, é amadurecimento. Você tem que pensar na tecnologia. Você está investindo em tecnologia. Você não está investindo em um ativo que vai multiplicar 2.000% em 2 dias. Sim, existe criptomoeda que faz isso. Mas também tem criptomoeda que vai a zero. Então você não tem tanta segurança em possuir esses ativos. Então, a gente está entrando em tecnologia, a gente está entrando em coisas mais sólidas, mais tangível. Você não vai ver Coinbase desaparecendo da noite para o dia. Não existe essa possibilidade, na minha humilde concepção. Pode cair, pode ter volatilidade, mas desaparecer não, porque é algo sólido, é algo regulado. E isso provavelmente, lembra dessa palavra, regulado. Esse é o caminho que as empresas vão utilizar para entrar no meio do Bitcoin. E a única empresa do mundo que é bem regulada, capital aberto, é a Coinbase. E ela ser capital aberto dá uma transparência muito grande e passa muita segurança para o mercado. Ou seja, ela tem esse drive de crescimento que vai tender a se expandir bastante ainda. E temos outros pontos aqui que eu acho relevante. O número de usuário cresceu 4 vezes em comparação a 2020. A gente pode ver detalhadamente aqui, ó. Em 2020, eles tinham 2,8 milhões de clientes. Em 2021, eles tiveram 11,4 milhões de clientes. Então, isso é muito importante. Isso aqui não é cliente por cliente. Isso são clientes que fizeram transações. Isso aqui é o número de pessoas que abriram conta, porque todo mundo pode abrir conta. Mas foi quem estava ativo naquele mês. Foi quem estava ativo, melhor, no ano. Então isso é muito relevante. Isso é extremamente relevante para você analisar. E isso coloca eles entre os maiores corretores de criptomoedas do mundo. E qual que é o outro ponto? Você pode perceber que 11 milhões de pessoas não é um volume tão grande ainda. Ou seja, tem muito espaço para crescimento. E apenas com esses 11 milhões, eles já conseguiram gerar um lucro de 3,6 bilhões. Ou seja, tem um caminho de crescimento exorbitante, sem considerar as novas linhas. Agora vamos olhar aqui as principais métricas. Uma das principais métricas que eu gostaria que você lembrasse desse ponto que eu falei, que é excluindo o Bitcoin, é a receita que vem do Bitcoin e a receita que vem do Ethereum. 16% vem de Bitcoin, 16% vem do Ethereum. As outras moedas representam 68%. E quando você olha aqui a representatividade só do Bitcoin no market cap total é de 40 a 45%. Mas no futuro, teoricamente, o mercado tende a diluir mais. Ou seja, o público que está na Coinbase já é um público mais maduro em criptomoeda. Não é o que está entrando. Porque quem está entrando entra em Bitcoin. E aí faz esse percentual aumentar no market cap total. Mas quando você olha individualmente, você pode perceber que o público da Coinbase é um público mais qualificado. E com a expansão, provavelmente, eles vão conseguir atingir maior público e aí gerar ainda mais receita. Então você percebe que as outras criptomoedas já estão representando 68%. E você pode perceber que isso só cai. Ou seja, hoje o mercado
precifica a Coinbase considerando principalmente a cotação do Bitcoin. Só que o Bitcoin representa hoje apenas 16%. Você precisa analisar a movimentação do mercado como um todo. E o mercado cada vez está consolidando. E quanto mais consolidar, mais sólido vai ficar. E isso vai gerar mais valor e mais solidez para o crescimento da nossa querida Coinbase. E antes de ir para minha tabelinha aqui, onde vou mostrar o meu preço-alvo, quanto vai valer em 2025, na minha humilde opinião, eu gostaria de salientar um ponto que eu acho muito importante. Você vê o volume de trading e qual é a origem. Aqui tem o varejo e aqui tem o institucional. O que é institucional? Fundos, são empresas que investem. Você pode perceber que o volume de institucional cresceu muito, saiu de 57 para 371 bilhões. E o de varejo saiu de 32 bilhões para 177 bilhões. Ou seja, o varejo tem um volume aí, vamos chamar de 50% do institucional. Só que quem dá lucro é o varejo. Eles não conseguiram acertar a mão ainda para pegar um valor relevante do institucional. Mas você deve reparar que existe um potencial de volume de institucional para entrar na plataforma gigantesco ainda. Porque o maior volume financeiro do mundo estão no poder dos fundos, das gestoras, dos gestores. E eles entrariam nessa linha. E como a Coinbase é a única consolidada com regulação, possivelmente é a principal porta que eles vão utilizar para entrar. E agora eu vou mostrar a receita vindo desses canais. Aqui você pode ver que o institucional, por exemplo, gerou apenas 90 milhões de dólares de receita. Já o de varejo gerou aí 2,1 bilhão. Por que essa diferença? Porque basicamente o varejo faz muito trading, quer comprar e vender isso, paga corretagem, isso gera muito valor para a Coinbase. Já o institucional não faz tanto trading, então gera bem menos valor. A receita total no quarto trimestre foi de 2,2 bilhões. E a gente pode chegar aqui em 2021 a 6,8 bilhões na parte de transação, receita de transação. Mas temos outras receitas, custódia, blockchain, entre outros. A receita dessas outras linhas ficou em 500 milhões, ou seja, um pouco menos de 10% em 2021, totalizando a receita total que eu já mostrei para vocês de 7,3 bilhões, um crescimento exorbitante em comparação a 1,1 bilhão de 2020. Então eles estão fazendo tudo certinho. Outro ponto muito relevante é você perceber que essa parte de subscrição, que é uma receita mais sólida, cresceu mais do que essa parte, ou seja, no futuro a gente deve imaginar que esta parte aqui de subscrição e serviços deve começar a representar cada vez maior percentual. E quanto maior percentual essa parte representar, mais sólida fica o case. E agora vamos continuar agora para a minha simulação. Essa minha simulação você pode perceber que está com preço diferente. Ela está valendo agora 165 e não 222. Por que você colocou 222? Porque essa aqui é a minha simulação antiga. Eu já utilizei para vocês e eu gostaria de ser honesto e mostrar o que eu errei e o que eu acertei. Vamos olhar 2020 consolidado, então não tem o que errar, estava consolidado. 2021 eu coloquei um crescimento de 319%. E na realidade o que foi atingido foi bem acima disso, porque a receita líquida que eu coloquei foi 4,7 e a receita que eles atingiram foram 7,3. E nesse exato momento, quando eu fiz a simulação, estava valendo 222, ou seja, a receita cresceu. O lucro cresceu também, que aqui está em 3,4 e o lucro foi de 3,6 bilhões. E você pode perceber que aqui saiu de 4 para 7 e aqui aumentou só 200 milhões. Você pode pegar e me falar assim, Fernando, nem cresceu tanto, eles comeram muita margem. O que aconteceu? Basicamente, eles investiram muito e muito em tecnologia. Em 2020, eles tinham investido aí 271 milhões em tecnologia e desenvolvimento. Em 2021, eles investiram 1,2 bilhões, ou seja, eles cresceram muito. Vamos supor que eles investissem só para manutenção. Vamos supor que seja 300 milhões. A gente imaginaria que aqui iria acrescentar mais 1 bilhão, indo para 4 bilhões de lucro, que seria um lucro exorbitante, o que transformaria isso aqui que já está bom de 10 vezes lá para 8 vezes lucro, o que torna um negócio muito atraente. Então agora eu já vou para outra análise minha, já vou mostrar quanto que eu tinha alcançado nessa simulação. Na minha simulação aqui, eu tinha chegado a uma valorização de 195%, chegando no valor de cota de 657 dólares e um valor total da empresa de 137 bilhões de dólares, considerando 15 vezes lucro. Isso aqui é algo que a gente pode alterar. Mas de qualquer forma agora ela está mais barata, ela entregou mais crescimento, mas teve uma corrosão na margem e teve mais investimentos. E aí agora vamos para o meu novo modelo. No meu novo modelo já coloquei aqui 164, que foi o valor que eu comprei. Ela está valendo 34 bilhões
E o total de crescimento que ela entregou de 2020 para 2021 de receita líquida foi de 544 bilhões. A margem saiu de 70% que eu tinha colocado para 49%, mas em comparação a 2020 saiu de 28% para 49%. Isso aqui tende a aumentar se eles diminuírem o investimento. Ah, Floriano, se eles diminuírem o investimento, eles não vão decrescer. Não necessariamente, porque eles provavelmente vão diminuir em questão percentual e não em valor absoluto. Como assim? Eles vão aumentar o volume de receita, o volume de lucro, e eles vão manter o nível de investimento. Porque não faz sentido você aumentar investimento como você aumenta o crescimento. Ou seja, o investimento vai ser diluído. Isso vai gerar ainda mais valor e vai gerar um aumento de margem. E agora vamos ver quanto que ela poderá valer em 2025. Ela poderá valer 686 dólares. Floriano, mas nem aumentou tanto em comparação à teoria anterior. Só que aumentou muito aqui, que agora tem uma alta de 318%, porque ela está muito mais barata. E ela chega a um valor de 143 bilhões de dólares, isso considerando estes crescimentos, que eu coloquei 30%, 30%, 30% e 20%. E ela só em 2021 cresceu 500%. Vocês entenderam a grande oportunidade? Vamos supor que ela cresça 200% aqui e 200% aqui. E aí você pensa, ah, Floriano, ela vai valorizar 2000%. Só que, se por acaso ela cresce 200% aqui, 200% aqui e 100% aqui, que é algo possível, não é o mais real possível, e ela quebra aqui, tudo bem, não tem problema. Só de lucro que a empresa recebeu já é 190% acima do valor de mercado dela. Ou seja, cara amigo, é um valor exorbitante que ela vai te pagar em dividendo, recompra de ação, você vai simplesmente sair tranquilo. Ah, Floriano, você acredita que isso vai acontecer? Pode acontecer porque o mercado de criptomoeda está em extrema ascensão e ela está entrando em segmentos muito lucrativos. Isso é o mais provável de acontecer? Não, eu acho que esses 30% que eu coloquei é mais real. Eu espero nos próximos vídeos eu renovar isso aqui, estar errado novamente, ter que atualizar isso aqui talvez para 100%, 200%, 300%. E no próximo resultado do primeiro trimestre eu vou atualizar também, como eu fiz anteriormente. Então esse ativo eu acho que consolida muito bem a carteira. E se você quiser investir nesse ativo, amigo, abre uma conta na Stake que você ainda ganha uma ação de graça. Você coloca esse cupom aqui e aí você vai poder ser sorteado e ganhar uma ação totalmente de graça. Esse aqui é meu portfólio na Stake. Já estou com 500 dólares investido e pretendo aumentar. É uma corretora que eu confio e o link está na descrição. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado.